Eu detesto o termo empatia, sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Ou seja, você só vai gostar dos seus brother mesmo, porque se for uma pessoa muito estranha, você vai falar, não gosto, não quero, não entendo. A intolerância vem daí. Então eu gosto mais da solidariedade genérica. Então você é solidário porque é outro humano ou outra causa com que você identifica que também é o mesmo mundo. Daí você consegue se comprometer com aquilo. Dentro da barriga da sua mãe, você já não era livre. Já escolheram coisas para você. Quando você nasceu, você virou e falou assim, não vou chorar, não vou avisar, minha mãe que me quis, ela que venha me alimentar, me trocar. Não, você teve que se virar. E chegou um momento que sua mãe desencanou de ficar escutando seu choro, daí você resolveu aprender a falar. Na hora que você resolveu aprender a falar, tinha uma língua que era a mesma da sua mãe, da sua família, da sua escola, do seu país. Ali você já foi alienado, não tem liberdade nisso. Então você falou assim, claro que eu sou livre para nunca comer arroz. Beleza, você é livre para consumir ou não, mas para produzir você não é, porque se você entrar na escola e nunca tirar uma nota boa, você não vai passar. Então a ideia de liberdade está muito ligada ao consumo e um pouco ligada à produção. Ninguém é livre. Ninguém escreve história, ninguém está lá registrando história. A história é feita de um monte de documentos cotidianos, que estão lá cumprindo uma função administrativa e etc. Com o passar de um tempo, ele conta uma história do passado. Na verdade, essas definições não é o documento em si que eu guardo que tem. São o historiador ou pesquisador que vai dar essas definições a partir da leitura daqueles documentos. Mas o documento não é um documento nasceu histórico. Não tem aqui a carta de Pedro Vaz de Caminha, não nasceu para ser histórico, nasceu para informar o negócio. E depois a gente vai pegar e transformar aquilo, se significar numa história. Mas a história é feita de milhões e milhões de documentos cotidianos. A gente está falando que a memória é uma construção, né? A gente constrói essa para ter uma tradição em comum, um herói em comum, a gente edita o passado. Se edita muito o passado. E a memória é mais construída de esquecimento do que de lembrança. Né? A memória coletiva mesmo, nossos heróis. Na Independência, temos ali Dom Pedro em seu cavalo, não sei se é branco, naquele Pedro Américo, não lembro a cor do cavalo do Pedro Américo. Mas bravoroso. Mas os registros históricos dizem que ele foi um burrinho, estava com uma, não sei se posso falar, com uma bela caganeira. E a Independência não se declarou assim, foi um belo de um processo que acabou muito depois e pagou uma bela multa para Portugal para ficar independente. E ele estava saindo, tinha passado a noite com o amante. E tinha passado a noite com o amante. Mas isso a gente esquece. Uma mulher trabalhando. Que clássico brasileiro. Permite, porque a palavra é circular, né? Então assim, sei lá, pouquíssimos X anos atrás, a gente falava criado mudo sem culpa nenhuma. E daí, através dessa evolução da palavra, de entender esses conceitos, o que eles significam, poder elaborar essas coisas que são esquecidas de propósito para manter a sociedade no lugar, né? Quando a gente passa a elaborar, outras palavras são criadas, outra forma de narrar a história pode ser construída. E é importante também lembrar, né, que história não é memória. São duas coisas diferentes. A história analisa o passado, critica as fontes, busca alternativas. A memória glorifica o passado. É uma construção ativa, a gente constrói a memória até hoje. E a memória não está no passado, a memória está aqui. É a gente no presente, olhando para trás, olhando para o passado e construindo a partir do hoje, a partir das nossas morais, a partir da que a gente precisa que essa memória seja. Então a memória muda sempre. A história é uma crítica ao passado, é uma construção do passado a partir das fontes. A memória, eu glorifico esse passado a partir do presente. E eu vou ressignificando esse passado, seus mitos, seus heróis, seus monumentos, vão criando novas perspectivas a partir do hoje. A memória não é uma coisa física, que você pega, putz, esqueci minha memória, perdi minha memória, achei minha memória. Ela só existe. E para ela existir, ela tem que ser agora. Ela não consegue existir no passado. A memória não existe no passado, ela existe aqui. O neoliberalismo faz uma coisa muito mais eficiente do que tornar superficial. Ela sobrecarrega. Porque assim, não temos emprego. Então, dá para ganhar dinheiro com Uber. Todo mundo vai ganhar dinheiro com Uber.
né? Não vamos criar expectativa. Então ninguém vai criar expectativa. Todo mundo tem o mesmo discurso. As fotos do Instagram, todo mundo tem a mesma pose de yoga na praia. Ninguém quer criar expectativa, mas tá todo mundo biscoitando no Instagram. Todo mundo representando um vazio, né, o tempo todo. Por quê? Porque quando faz essa sobrecarga, o sujeito em si, ele para de questionar e fala assim, é política de novo? Não vou ficar vendo esse negócio de CPI, eu tô cansado. Eu vou assistir uma série. Vou ficar quieto na minha, numa boa. Pra que eu vou... Não, Natal e família, vamos falar de amenidades, galera. Vamos brigar pela uva passa, porque falar... E daí a gente vai fazendo o quê? Apagando subjetividades, que são elas que constroem a sociedade em si. Como a gente vai construir uma memória coletiva, sendo que essa coletividade está cada vez mais hiperindividual? Existe uma resposta para isso? Olha, se existe, eu não sei. Primeiro que nunca vai existir uma memória coletiva verdadeira, na minha opinião. Nunca. A sua lembrança, a sua percepção sobre um fato passado nunca vai ser a mesma que a minha. Cada grupo vai ter a sua. Existem narrativas conjuntas, mas sempre vai ter alguém que vai fazer aquela narrativa e vai criar elementos de memória ou lugares de memória. Seja monumentos, festa, comemoração, datas comemorativas. Vai ter um grupo que fez aquilo. E aquilo vai representar todos? Provavelmente não. É possível representar todos? Eu também acho que não. Então, eu acho que, para mim, é impossível criar uma verdadeira, sei lá, uma memória coletiva para todos. Eu acho que isso é impossível. A gente aceita as que nos dão, normalmente, né? Porque eu posso estar nessa mesa aqui e falar assim, olha, eu tô vendo 4 copos, uma garrafa, uma carteira. O Eric não tá vendo a carteira e a gente tá no mesmo lugar. Ok ter essas discrepâncias. O que a gente não pode perder de vista é que os fatos aconteceram. Você falou duas coisas bem importantes. A ferramenta mais importante da memória, que é o esquecimento. A memória é feita de esquecimento, não é feita de lembrança. E o papel do historiador, como a gente tem que valorizar mais, porque ele é a pessoa que vai pôr luz o que foi esquecido de propósito. É ele que pode trazer esse esquecimento para a tona. Então, acho que o recado que fica é um pouco isso, cara, que existem as individualidades, elas são importantes, mas elas precisam ter conexões, porque todas as individualidades precisam sobreviver. E é o coletivo que vai possibilitar que essas personalidades sobrevivam. Sem ter um coletivo que elimina o outro, cara... E não é sem conflito, né? O Freud dizia isso. Se tiver 2 pessoas concordando na mesma coisa, é porque uma não está dando opinião. Simples assim. Não dá para ter unanimidade, né? E dá para... Até lembrei da brincadeira que a Linda Quebrada fez quando ela entrou no Big Brother, que fica estalando o dedo. Vocês viram isso? Vai estalando o dedo 2 pessoas e fala a palavra que vier. Daí, pá! Elas falam palavras muito diferentes. E aos poucos, insistindo, elas vão chegando numa palavra, elas falam a mesma palavra ao mesmo tempo. Isso é alinhar diálogos. Uma não teve que deixar de dizer o que pensa. É que para chegar nesse lugar comum, tem que ter esforço.